Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e vamos considerar os acontecimentos registrados a partir do capítulo 21 até o 24, mas concentrando a nossa atenção nos versículos, alguns deles no capítulo 24. Mas temos como assunto hoje o seguinte tema: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Bem, embora estamos falando acerca dos livros de Samuel, é, quem tem um pouquinho mais de familiaridade com o Novo Testamento vai se recordar que Jesus disse estas palavras e Paulo também disse essas palavras. Eu estarei transpondo a seguir, já antecipando, mas por conta do assunto. Só que, principalmente o apóstolo Paulo, ele certamente se baseou para dar esse ensinamento de como lidar com os adversários com base naquela perseguição, nas perseguições do rei Saul contra Davi. Convido a você a acompanhar comigo alguns versículos que está em 1 Samuel 24 e vamos ler do 17 a 20. Vou ampliar aqui para a nossa leitura. Você é mais justo do que eu, disse ele a Davi, Saul. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Bom, qual é o contexto aqui? Desde aquela conversa com Jonatas, o filho de Saul, com Davi no bosque, sabendo eles que Davi meio que já estava jurado de morte, porque Saul estava enciumado por conta dos louvores e reconhecimento que Davi tinha do povo de Israel, por conta das vitórias, das batalhas que o Senhor lhe concedia. Saul também, já tendo ouvido diretamente do profeta Samuel de que por conta da sua rebeldia, da sua contrariedade à palavra do Senhor, Deus já tinha dito para ele: Saul, o reino será retirado do seu poder, das suas mãos, e eu já tenho outro que é segundo o meu coração, que há de suceder o reino de Israel. E depois então daquela conversa de Jonatas, que, como vimos no devocional de ontem, que eles fizeram uma aliança de amizade no Senhor, começou-se então quase que uma perseguição de gato e rato. Aonde Davi ia, quando chegava notícias a Saul de qual cidade, de qual vilarejo aonde ele se encontrava, Saul, montando um exército exclusivo para perseguir Davi, ia à caça de Davi. Davi então passou a fugir de Saul. Ele chegou até sair dos territórios de Israel, como está no capítulo 22. Ele foi para o território dos filisteus, em Gate, sendo que ele, como vimos no capítulo 17, havia matado o maior soldado que eles tinham.
em altura e até mesmo em qualidade, Golias, mas ele foi buscar refúgio entre os inimigos, porque a sua única opção era fugir mesmo de Saul. Ele se encontra lá na cidade-estado de Gate, né, na Filistia, buscando refúgio, buscando asilo político. E esse rei de Gate, rei dentre os filisteus, fala: como que eu vou dar refúgio para você? Não, você deve, na verdade, estar sendo como um emissário do rei Saul e querendo minar as nossas forças. Não, Davi estava buscando refúgio mesmo, buscando asilo político, contexto moderno. E para isso, Davi até utilizou-se de um estratagema, passou a se fingir de louco no meio no palácio de Gate, espumar pela boca, ficar arranhando as portas, como se fosse alguém débil, com debilidade mental conturbada. E isso causou um espanto para o rei de Gate, de modo que ele, olha, quem vai acreditar que foi um homem como esse que enfrentou Golias? Sim, fala, não, as agruras da vida deixam ter deixado ele conturbado. Mas o rei de Gate, entendendo que ele teria problema, tocou Davi para dali. Depois Davi foi buscar refúgio no deserto, na chamada caverna de Adulão. E ali outros desordeiros, ou assim, pessoas desamparadas que não tinha lugar entre os soldados de Israel, e ao mesmo tempo sabendo quem era Davi, a história que ele estava construindo, mas ele era visto como o genro do rei Saul, um comandante do exército do rei Saul, mas que estava tendo alguns problemas internos. E então, com isso, Davi atraiu para si pelo menos 600 homens desamparados, assim, que não achavam lugar em Israel, mas e não só entre Israel, dentro do povo de Israel, havia muitos estrangeiros mesmo, que não tinham lugar para si, mas, enfim, Davi atraiu para si. E nessa caverna, quando também Saul, a ele lhe chegou notícias de que Davi estava escondido naquela região, Saul levou um destacamento para perseguir Davi. E só que interessante assim, Saul sabia que Davi estava nos arredores, mas não sabia necessariamente que estava nessa caverna. E Saul se afastou do seu exército, do seu destacamento, e ele entrou nessa caverna para aliviar o ventre. É a linguagem utilizada pela Almeida Fiel. Ele entrou para, vamos dizer, eliminar as suas necessidades fisiológicas, sendo o mais polido possível. E nisso, alguns dos homens que seguiam Davi, que estavam todos nessa caverna, e devia ser uma caverna grande, isso faz muito parte do relevo de Israel, daquela região do Oriente, grandes cavernas. E eles dizem, olha, Saul tá ali, agachado, com as calças arriadas. Deus entregou para você, Davi, esse homem em tuas mãos. Tá fácil, tá desprotegido, tá vulnerável. Vai lá e acaba com tudo isso. Davi foi.
se aproximou bem mansinho, assim quase que imperceptível. Mas ele falou, não é para matar. Mas ele corta um pedaço do manto do rei Saul e se afasta. Saul termina de fazer o que foi lá para fazer, se veste, volta lá pro exército e separados, né, por conta do relevo, Davi de longe grita para Saul: ó meu rei, e se prostra para o seu rei. Porventura Deus não o colocou em minhas mãos? Tá aqui, ó, um pedaço da sua roupa, do seu manto, quando você estava aqui na caverna. Mas longe de mim atentar contra o ungido do Senhor, o rei escolhido por Deus para governar o povo. Saul já sabia no seu coração que Deus tinha lhe tirado o reino, mas não era algo imediato. Ele poderia concluir com seu reinado até o fim da sua vida, mas não seria a antecipação do término do reinado de Saul pelas mãos de Davi, porque Davi temia ao Senhor de todo o seu coração. Então ele sabia que de alguma forma o reinado de Saul cessaria, mas não seria pelas mãos de um súdito dele, porque Davi era, embora com toda aquela perseguição, Saul era o inimigo de Davi, mas Davi não era o inimigo de Saul, e Davi quis deixar isso bem claro ao prostrar-se como súdito diante do seu rei e dizer: quem sou eu? Eu sou um cão morto diante de ti, rei. E num breve lapso de sanidade mental, um bom senso, Saul diz essas palavras: Davi, você é mais justo do que eu, porque eu estou a todo tempo te perseguindo, pagando-lhe o mal, mas você me retribuiu com o bem. Você poupou a minha vida quando minha vida estava em tuas mãos. Tão somente, Davi, eu já vejo que Deus de fato confirmou o reino em tuas mãos. Mas poupe a minha casa, poupe a minha vida. E Davi, eles fizeram esse juramento solene, que já estava no coração de Davi. Mas, como já vimos, Saul, desde quando naquele primeiro ato, em que ele se coloca como fazer um ofício que era incumbência apenas de sacerdote, ele não se contentou meramente com a função de rei. Rei, só isso não foi suficiente para ele. Mas, enfim, aqui nós vemos um ato que nos ensina muito, que mesmo tendo pessoas nos tendo como inimigos, o ensinamento que é contrário a qualquer filosofia humana, que é pela retaliação, que é pela vingança, que é, como diz, pagar na mesma moeda ou pagar em dobro. A essência de Deus, do cristianismo, vamos dizer, da verdadeira fé, em meio à perseguição, nós agirmos com toda a bondade possível, ou seja, pagar o mal com o bem, inverter os valores e não medir na mesma força. Por quê? Porque a força do amor, ela é muito superior do que qualquer ato de maldade, de perseguição, de hostilidade. O amor quebranta atos como o coração aqui de Saul, que viu.
Puxa, é tão comum, foi até o questionamento. Que homem que quando tem o seu inimigo em suas mãos, o deixa viver? Então ele pôde perceber que o ato de misericórdia, de bondade, de benevolência, supera qualquer ato de maldade. E isso nos ensina que qualquer perseguição que estejamos sofrendo não é na mesma moeda, não é na mesma força, mas é na força do amor que procede do Senhor. Um amor altruísta, um amor que vai muito além dos nossos interesses pessoais, porque é o interesse do Senhor que está em jogo. Então, com isso, vamos sim pensar nas palavras de Jesus e de Paulo, como está aqui. Jesus disse em Mateus 5,44: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. A oração é o segredo. Está sofrendo perseguição? Está passando por uma angústia por ver pessoas à sua volta que são hostis a você? Não seja hostil com ela também. Não vai na mesma força. Fale com Deus. Erga os seus olhos para Deus. Ore e fala: Pai, tá difícil a perseguição. Eu não tenho rancor com essa pessoa. E se tenho, o meu coração precisa ser tratado diante do Senhor. E é esse o pedido. Falando com o Senhor em oração. Muda o meu coração quando necessário, e sempre é, mas dessa perseguição, meu Deus. Pai, livra-me dessa hostilidade, mas abençoa essa pessoa, que o teu amor quebrante esse coração como quebrantou de Saul. Então me dê a serenidade para lidar com essa situação e não com ira, não com hostilidade, mas com mansidão, com amor, com compaixão. Me dê força para suportar a hostilidade, a perseguição, mas em amor, em mansidão, essa situação possa ser revertida. Então Jesus falou: ame e ore pelos seus adversários, por aqueles que te perseguem. E Paulo até muito mais em palavras, em registro, alinhado com o que vimos nesse contexto, nas palavras de Saul. Paulo fala em Romanos 12, 20 e 21, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, pensamentos como aconteceu com Saul. Puxa, minha cabeça está fervilhando. Eu estou perseguindo. E o meu inimigo não me atacou. Eu não estou compreendendo. Brasas vivas, ou seja, aqueles pensamentos que fervilham na cabeça do inimigo, na cabeça dele. E isso mudou o coração de Saul. E aí eu termino com a palavra de Paulo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E foi as palavras de Saul: eu te persegui com o mal, mas você me retribuiu com o bem, Davi. Veja, a melhor proposta para lidar com perseguições e adversidade é a proposta das Escrituras: pagar o mal com o bem. Confie nisso, porque essa verdade pode lhe salvar de muitos apuros na vida. Mas ainda que esteja sofrendo, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, aplique isso na sua vida. Aplique isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, clara, cristalina em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos das perseguições e que sejamos relembrados a buscar o Senhor na adversidade e confiar no Senhor, que tem todo o poder para nos livrar das mãos dos nossos adversários. Que haja em nosso coração serenidade para primeiramente buscar a Ti e suplicar bênçãos do Senhor para as nossas vidas e por aqueles que nos perseguem. Que a bênção do Senhor seja em tudo sobre nossas vidas, Senhor. Mas só vamos conseguir fazer isso, ó Deus, buscando ao Senhor de todo o coração. Então nos dá a força e a capacidade necessária para em tudo na vida pagarmos com o bem, retribuir com o bem qualquer mal que nos sobrevenha. Não podemos fazer isso sozinhos e é por isso que suplico ao Senhor. Esta é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem no Senhor.